Muito bem. Vamos então iniciando aqui o nosso estudo da Revista Espírita, mês de outubro de 1860, e nós vamos seguir com uma série de dissertações, de mensagens, que Kardec juntou nessa seção da revista, e a grande maioria delas é assinada pelo espírito Georges, um espírito que nós já estudamos aqui na nossa revista. E eu queria, antes de começar, pegar aqui um boletim que Kardec publicou para nós do mês de agosto, na edição do mês de setembro, na verdade, trazendo para nós sobre as atividades do mês de agosto. Então, sexta-feira, 28 de agosto de 1860, que era uma sessão geral, e aqui então Kardec trouxe para nós um esclarecimento importante a respeito de Georges. Na sessão de estudos, ele coloca assim: perguntas dirigidas a São Luís sobre o espírito Georges. Quando vivo, ele era pintor e professor de desenho da pessoa que lhe serve de médium. Sua vida não oferece nenhuma particularidade relevante, a não ser que sempre foi bom e benevolente. Suas comunicações como espírito trazem um selo de tal superioridade que se desejou saber a posição por ele ocupada no mundo dos espíritos. São Luís responde: ele foi um espírito justo na terra. Toda a sua grandeza consiste na bondade, na caridade e na fé em Deus, que professava. Assim hoje encontra-se colocado entre os espíritos superiores. Então a gente vê nessa pequena explicação que São Luís então apresenta para Kardec, lembrando que São Luís ele era o presidente espiritual da sociedade, então ele tinha ali grande autoridade nas orientações oferecidas a Kardec. E aqui então a senhora Costel, que é essa médium, então ela recebia com muita frequência essas comunicações, essas mensagens, essas instruções trazidas pelo Georges. E aí a gente vai lembrar então, dentro de muitas outras mensagens que vinham sendo recebidas por Kardec, a maioria delas então vinha através de comunicações feitas em casa. Então os médiuns recebiam em casa e depois então levavam ou enviavam via correio para que Kardec então recebesse na sociedade e fizesse uma análise. Muitas das mensagens, e certamente a gente pode imaginar uma quantidade enorme de mensagens que Kardec recebia, vindas ali de todos os grupos espíritas que tinham algum contato com a sociedade. Então ele fez ali aquela seleção, separou então aquelas que eram não mais relevantes, mas aquelas que traziam alguma instrução que pudesse aprofundar determinadas ideias. Então ele publicou, tanto aqui na Revista Espírita, publicou também no Evangelho segundo o Espiritismo, publicou no Livro dos Espíritos, publicou lá no livro Céu e Inferno, ou seja, ele foi então trazendo ali, procurando essas mensagens, organizando, e esse foi o trabalho que Kardec teve, de não apenas ali com essa visão de ser um secretário do plano espiritual, mas ele era um valioso colaborador porque ele aprofundava os assuntos, organizava, fazia ali uma filtragem das mensagens mais relevantes e procurava então criar toda essa estrutura que nós temos hoje para os nossos estudos, assim como também nós podemos lembrar do grande trabalho que muitos colaboradores do próprio Chico também faziam das mensagens que ele recebia. Por exemplo, nós estamos estudando o livro Chico Xavier Pede Licença, que foi o nosso estudo de ontem, e nós vimos ali uma mensagem trazida por Emmanuel durante um grupo de estudos. Então o trabalho desse grupo era exatamente fazer essa seleção, essa coletânea toda e montar todos esses livros que foram publicados. Então o Chico tem mais ali de 400 livros, 460 livros aproximadamente, e o trabalho daqueles que fizeram essa seleção foi um trabalho de garimpagem, um trabalho de organização, de filtragem. Muitas delas foram publicadas, outras mensagens não foram publicadas porque ou eram repetitivas ou de repente não tinha ali
um valor ou um tema que fosse significativo para a elaboração daquele trabalho, né? Então eram situações semelhantes que nós vamos encontrar, né? Bom dia, Cindizinha, bom dia, Andréia. Então aqui agora nós temos então, né, a senhora Costel, que é essa médium, ela então trazia as mensagens de Geórgios que nós então já conhecemos. Mas vamos lá, nessa sessão aqui, para poder concluir o mês de outubro de 1860, nós temos aqui dissertações espíritas, recebidas ou lidas na sociedade por vários médiuns. Então também, né, além das mensagens que eram recebidas e lidas, que eram lidas, recebidas no sentido de terem sido enviadas para a sociedade e depois lidas, né? Ou mesmo aquelas que foram psicografadas dentro das atividades da própria sociedade. Então, essas mensagens traziam esse cunho de instrução. O primeiro, então, que nós vamos estudar, formação dos espíritos. A médium, então, senhora Costel, já que esse espírito era um espírito familiar a ela, né? Então, vamos lá. Deus criou a semente humana que espalhou nos mundos, como o lavrador lança nos sulcos o grão que deve germinar e amadurecer. Essas sementes divinas são moléculas de fogo que Deus faz jorrar do grande foco, centro de vida, onde resplandece o seu poder. Tais sementes são para a humanidade aquilo que os germes das plantas para a terra. Desenvolvem-se lentamente e só amadurecem após longa permanência nos planetas-mãe, onde se forma o começo das coisas. Falo apenas do princípio. Chegado à condição de homem, o ser se reproduz e a obra de Deus está consumada. Por que, sendo comum o ponto de partida, são tão diversos os destinos humanos? Por que nascem uns no meio civilizado e outros no estado selvagem? Qual é, então, a origem dos demônios? Retomemos a história do espírito em sua primeira eclosão. Apenas formadas, hesitantes, balbuciantes, as almas são, entretanto, livres de inclinar-se para o bom ou para o mau lado. Desde que viveram, os bons separam-se dos maus. A história de Abel é ingenuamente verdadeira. Apenas saídas das mãos do Criador, as almas ingratas persistem na revolta do crime. Então, durante a sucessão dos séculos, elas erram, prejudicando os outros e, sobretudo, a si mesmas, até que sejam tocadas pelo arrependimento, o que acontece infalivelmente. Então, os primeiros demônios são os primeiros homens culpados. Deus, na sua imensa justiça, jamais impõe sofrimentos que não sejam os revoltantes dos atos maus. A terra devia ser inteiramente povoada, mas não o poderia ser igualmente. Conforme o grau de progresso obtido nas migrações terrenas, uns nascem nos grandes centros de civilização, enquanto outros espíritos incertos, ainda necessitados de iniciação, nascem nas florestas recuadas. O estado selvagem é preparatório, tudo é harmonioso, e a alma culpada e cega de um demônio da terra não pode reviver num centro esclarecido. No entanto, algumas se aventuram nesse meio que não é seu. Se aí não marchar em uníssono, oferecem o obstáculo da barbárie no seio da civilização. São seres expatriados. O estado embrionário é o de um ser que ainda não sofreu migração. Não se pode estudá-lo arte. Por isso, então ele traz aqui, né, essa mensagem com esse conteúdo instrutivo, falando então sobre a formação dos espíritos. E ele traz aqui, claro, né, dentro de uma linguagem poética, né, falando sobre a semente que germina na terra. Mas, para nós, quando nós estudamos, né, e aqui vamos lembrar também, que hoje, né, nos tempos atuais, onde nós estudamos a doutrina espírita, nós temos muito mais subsídios para poder estudar do que naquela época, em que eles se deparavam com a doutrina espírita nesse primeiro contato.
Aqui nesse caso nós temos uma mensagem que chega quando a doutrina espírita tendo apenas 3 anos de idade. Começou em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, e nós estamos aqui em outubro de 1860. Algo muito novo, sem muitas referências, sem muitas comparações. Hoje nós temos aqui mais de 160 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, temos a incontável quantidade de material que nos foi oferecido pelos espíritos que trouxeram para nós esse conteúdo tão instrutivo, e ao mesmo tempo nós temos também a própria ciência que traz para nós elementos que na época não tinha. Quando se fala, por exemplo, sobre a formação dos espíritos, nós temos, por exemplo, para poder facilitar a nossa instrução, o próprio Kardec, depois com o lançamento, né, do livro A Gênese, lá em 1865, se eu não me engano, trazendo ali alguns estudos, algumas análises sobre a evolução do princípio inteligente. E ainda assim ele trouxe de uma forma muito mais experimental do que definitiva. Depois nós tivemos a evolução da ciência, que começou então a considerar, né, a própria evolução das espécies, lembrando que em 1859 Darwin lançou ali a evolução das espécies, então ele trouxe uma mensagem, uma visão completamente renovada daquilo que se tinha até então, que era aquele pensamento religioso, aquele pensamento dogmático, que não concebia o homem como um ser evoluído, mas era como uma criatura criada à parte, da mesma forma que se tinha naquela época. Depois nós tivemos também ali com a evolução da ciência, né, as grandes descobertas sobre a arqueologia, sobre a paleontologia, começando então a estudar ali os primeiros seres que habitaram o nosso mundo na condição de hominídeos, então mostrando ali aquele elo perdido que até então não se conhecia. Então nós vimos ali a evolução do reino animal, passando por essa fase de transição, chegando no reino hominal. E consequentemente nós então chegamos como conclusão que também os princípios inteligentes passavam por esse processo evolutivo. Então nós temos na atualidade uma visão muito mais ampla, uma visão muito mais profunda sobre esse processo de formação dos espíritos apenas pela observação e somado também aqui pelas instruções que os espíritos trazem, coisa que muito diferente foi naquela época. Então ele procurava trazer para nós aqui, né, o espírito Georges, nessa visão mais romântica, como ele colocou, né, Deus criou a semente humana que espalhou nos mundos, como o lavrador lança nos sulcos o grão que deve germinar e amadurecer. Essas sementes divinas são moléculas de fogo que Deus faz jorrar do grande foco, centro da vida, onde resplandece o seu poder. Tais sementes são para a humanidade aquilo que são os germes para as plantas da terra. Desenvolvem-se lentamente e só amadurecem após longa permanência nos planetas mãe, onde se forma o começo das coisas. Falo apenas do princípio. Chegado à sua condição de homem, o ser se reproduz e a obra de Deus está consumada, né? Então a gente viu aqui, nessa linguagem que o Espírito Georges apresenta para nós, essa visão romântica, visão poética, exatamente porque, conforme no próprio Livro dos Espíritos, os instrutores espirituais dizem para Kardec que a origem dos espíritos é algo que se encontra encoberto pelos véus dos mistérios de Deus. Simplesmente não sabemos. Acontece fora do nosso mundo, acontece num outro ambiente que nós desconhecemos completamente. Mas é possível observar a evolução. Então hoje nós podemos ver, como ele coloca no final aqui, que na condição de homem, o homem se reproduz e a obra está consumada. E ali nós vamos ver então seres nas mais variadas condições evolutivas, mas também fica para nós esse grande enigma, né? Porque quando nós falamos por que o espírito tende muito mais para um lado do que para o outro, tanto no sentido de tendências, em termos de valores, né? Por que um espírito segue o caminho do mal, enquanto o outro segue o caminho do bem? Como o Espírito Georges coloca para nós aqui no próximo parágrafo, quando ele coloca, né, por que sendo comum o ponto de partida, são tão diversos os destinos humanos? Por que nascem uns no meio civilizado e outros no estado selvagem?
Então essas duas perguntas são bastante interessantes. E aí então nós vamos perceber por que o espírito é bom e o outro espírito é mau. Por que um espírito tende para a ciência e o outro tende para as artes? Por que o espírito renasce, é criado num determinado tempo e o outro é criado antes ou criado depois? Então são perguntas que nós simplesmente não compreendemos porque a nossa visão não é capaz de abarcar toda a trajetória de um princípio inteligente. Nós vemos hoje os seres e procuramos então voltar à sua origem, tentando imaginar quais foram as suas escolhas, mas aí nós não vamos conhecer quais são as suas experiências, quais foram ali os estímulos que ele recebeu, quando ele começou a desenvolver o livre-arbítrio, né, quais eram ali as suas ideias, as suas intenções em seguir para isso ou para aquele caminho. Tudo isso para nós é um grande mistério. Mas só o fato de nós reconhecermos essa diversidade, embora todos eles tenham saído do mesmo ponto de partida, né, ou pelo menos ali cada um no seu tempo, né, aqueles espíritos mais antigos, aqueles espíritos mais jovens, mas todos eles galgaram todos esses degraus para chegarem no estado atual em que se encontram. Então cada um ali vivendo a sua própria experiência. Né, e claro, tem perguntas ali que nós faríamos e fazemos ainda, né, que nós simplesmente não conseguimos compreender. Por que Deus criou tudo isso? Não é uma pergunta como essa que certamente é bastante desafiadora para a nossa capacidade de entendimento, né? Porque se nós não conhecemos a natureza de Deus, como é que nós somos capazes de questionar, né, as intenções do Criador e em fazer com que o universo seja aquilo que ele é hoje, né, e tenha passado por todos esses processos. Mas aqui então vem para nós essa mensagem, não necessariamente como sendo ali uma grande revelação, mas no mínimo nos estimular para esse estudo, para tentar compreender um pouco mais sobre a formação dos espíritos, que é aqui esse nosso primeiro tema, portanto. Né? Então, Espíritos Geórgios, trazendo para nós essas instruções. Né? O soldado colocou individualmente o livre-arbítrio, né? Coletivamente os mais evoluídos orientam a maioria, né? E aí também nesse caso, né, quando se fala sobre a maioria, também aqui nós temos aqueles, né, que são parte dessa mesma comunidade, que acabam criando obstáculos para a evolução. Mas aí, através dos diversos mecanismos que Deus oferece, então, para nos direcionar, nós temos ali, então, a reencarnação, nós temos ali, né, a própria consciência do espírito que vai fazendo com que ele reveja ali os seus passos, faça novas escolhas. Então, enfim, é a própria lei do progresso que afeta o indivíduo, como afeta também a própria comunidade. Primeira mensagem, então, essa do Espírito Geórgios. Segundo, os espíritos errantes, também pela senhora Costel, que é aqui a nossa médium, e o Espírito Geórgios também assina essa mensagem. Então diz assim para nós, e Kardec inclusive valorizou bastante, num dos comentários dos boletins lá que nós lemos anteriormente, ele elogia bastante essa mensagem aqui, dizendo que ela tem uma profundidade muito valiosa. Diz assim então o tema mais uma vez, os espíritos errantes. Aí nós vamos lembrar, né, que os espíritos errantes são aqueles que estão nessa condição de transição na sua evolução. Então é aquele espírito que desencarna, que reencarna, e ele vai então ali vivenciando as suas diversas experiências até alcançar o seu estado definitivo, que é quando ele alcança ali o seu estado de pureza. Mas enquanto ele não chega nessa condição, ele fica então ali vivendo essas suas experiências diversas. Espíritos errantes. Os espíritos estão divididos em várias categorias. A princípio, os embriões, que não possuem nenhuma faculdade distinta, que flutuam no ar como insetos que se veem turbilhonar num raio de sol, que volitam sem objetivo e se encarnam sem terem feito escolha. Tornam-se seres humanos ignorantes e grosseiros. Então, primeiro ele fala sobre os embriões. Bom dia, Renata. Ele fala então sobre os embriões. Então, esses espíritos, né, esses princípios inteligentes que iniciam a sua jornada. Nós tivemos a oportunidade. Primeiro ele fala aqui sobre a formação dos espíritos, é o primeiro estágio. Depois ele fala sobre os espíritos errantes. A gente vai lembrar de André Luiz, quando nós estudamos
o Evolução em Dois Mundos, né, um livro tão interessante, que só para a gente recordar, né, Evolução em Dois Mundos, porque ele traz para nós, né, um roteiro de evolução nos dois mundos, no mundo material e no mundo espiritual. Então ele fala sobre, né, o surgimento do princípio inteligente e, ao mesmo tempo, ele fala sobre o surgimento dos seres biológicos. E ele vai fazendo, então, esse paralelo entre o princípio inteligente e o ser biológico que, fundidos, vão, então, evoluindo etapa por etapa, recebendo ali todos os estímulos para se desenvolverem, né, até chegar na condição de homem. Então ele vai falar sobre a evolução, né, o início da formação do pensamento, da formação dos valores, do desenvolvimento do intelecto, né, do espírito, então, ali sendo capaz de articular as suas próprias ideias, de desenvolver a sua vontade, enfim. Vai mostrando para nós como começou tudo. Bom dia, Osmar. Então, aqui no início, ele fala que esses embriões, esses seres que se assemelham, né, quando ele coloca, né, flutuam no ar como insetos que se veem turbilhonar num raio de sol. Então, eles simplesmente estão ali, são encaminhados para a evolução. E aí a gente vai lembrar mais uma vez, quando eu falei para vocês, né, sobre a arqueologia, sobre a paleontologia, que são duas ciências que estudam, né, esse passado da humanidade, seja ali, né, a arqueologia estudando a humanidade, né, na sua trajetória evolutiva, e a paleontologia estudando a fossilização dos seres no passado. Então nós vamos encontrar aqui os primeiros hominídeos que começaram, então, a manifestar os primeiros lampejos de inteligência, as suas primeiras habilidades, começando ali a desenvolver as suas tendências, agora não de uma forma tão primitiva como nos animais, mas começando de fato a trazer ali, né, o elemento de inteligência e também desenvolvendo os seus valores na sua formação. Então, naquele período, a gente vai ver exatamente isso. Embora estejam na condição hominal, tenham ali os valores começando a se desenvolver, o livre-arbítrio começando a se manifestar, eles ainda se apresentam como ignorantes e grosseiros, exatamente pelas tendências primitivas que ainda são muito fortes. Então a gente vai lembrar que Kardec fala, né, sobre as categorias dos mundos. Então ele fala sobre o mundo primitivo, sobre o mundo de provas e expiações, mundos regenerados, depois ele fala dos espíritos puros, depois dos espíritos felizes, né, dos mundos angelicais, né? Então ele traz ali dentro dessas 5 categorias, né, de um modo bem genérico, essas diversas etapas em que a humanidade, em que o espírito, o princípio inteligente vai evoluindo. Então quando nós voltarmos, né, bom dia, Renata. Então quando nós passando por essa transição para chegar no mundo de regeneração, como eram os mundos primitivos? Como são os mundos primitivos? Aí nós lembramos, né, que nós já estudamos esse tema, basta nós voltarmos no tempo e encontrarmos o nosso próprio planeta na sua condição primitiva. Quando nós estudamos, né, a história primitiva, né, da pré-história, das primeiras civilizações, lá nós estamos encontrando a Terra nesse seu estágio primitivo. Quando estudamos sobre os fósseis, estudamos sobre as artes rupestres, sobre os vestígios das primeiras civilizações, lá nós estamos encontrando a humanidade no seu estágio primitivo. E aí então nós vamos ver ali a ignorância, porque essa ignorância significa ali a falta de conhecimento. E era um conhecimento primitivo que começava a se desenvolver, quando o homem começava a formar então as suas primeiras cidades, as suas crenças, a ciência, a filosofia, tudo isso naquele estágio inicial. Esse estágio de ignorância, e ao mesmo tempo esse estágio grosseiro, essa condição grosseira, que mostrava exatamente o primitivismo daquelas civilizações, daqueles seres. Então nós vamos ver ali o modo como eles se comportavam, as suas relações, a brutalidade que era muito presente. Então naquele início nós veremos então que a programação reencarnatória ela se dava apresentando ali os elementos essenciais para que aqueles indivíduos pudessem se desenvolver. Então eram traçados para eles experiências que eram muito mais para impulsioná-los à evolução,
com pouquíssimos elementos de livre-arbítrio, para que ele próprio pudesse escolher, fazer uma reflexão de quais experiências seriam valiosas para que ele pudesse se desenvolver. Então, por falta dessa capacidade, eles eram então muito mais conduzidos do que terem capacidades de se conduzir. Por isso, então, coloca para nós aqui o Georges, que volitam sem objetivo e se encarnam sem terem feito escolha. Depois tornam-se humanos ignorantes e grosseiros. Então, daquela parte, eles começam então a esboçar esse início do livre-arbítrio, dos valores. A consciência começa a despertar para que ele faça uma reflexão sobre a sua própria condição, sobre as suas escolhas e suas ações. Então é bem interessante quando a gente volta no tempo e estuda isso, né? E felizmente, eu me lembro de uma passagem de Camilo Cândido Botelho, lá no nosso livro Memórias de um Suicida, quando ele foi então para as cidades universitárias, lá numa parte mais avançada do Memórias, né? E ele então fala que ele fez um curso, não me lembro exatamente o título, mas era algo como se fosse um curso de história no plano espiritual, mas um curso de história visando exatamente a evolução do nosso planeta. E isso certamente me deixou fascinado, né? Porque já está no meu caderninho para quando chegar do outro lado eu já começar a procurar esses cursos que são bem interessantes, né? Bom dia, embaixador. O soldado colocou: existem animais mais evoluídos que alguns aspectos dos seres humanos. Não tem, soldado, a gente não pode classificar dessa forma, né? Porque os animais ainda estão em estágio evolutivo em todos os seus aspectos. Então o que nós vamos encontrar nos seres humanos pode ser ainda a brutalidade, pode ser ainda tendências viciosas, mas nós podemos colocar que os animais, que são princípios inteligentes, nesse estágio evolutivo, possam superar um ser humano que já alcançou essa evolução, né? Então, sim, mas todos os homens também são sociáveis, né? Mas cada um ali apresentando experiências, lembrando sempre que esses mesmos animais, chegando depois ali, passando por esses estágios, eles não vão iniciar como um ser humano já melhor do que outros, eles vão partir do mesmo ponto de partida, né? Então tudo isso a gente rural, porque foi aquilo que nós estudamos essa semana. O que fez com que o indivíduo se tornasse antissocial? Porque a natureza humana é ser um ser que vive em sociedade. Se ele deixa de seguir essa tendência natural, a pergunta é: o que causou esse tipo de distúrbio social nele? Essa psicopatologia ou essa sociopatologia, né? Então temos que pensar sempre assim: o animal nunca será superior ao homem em nenhum aspecto. E quando o ser humano se apresenta dessa forma, é exatamente porque algo provocou isso nele. Isso nós não podemos confundir, né? Então, essa condição de personalidade, ele foi provocado para se tornar dessa forma, né? Então temos que observar isso com muita clareza. Ícaro, bom dia. Então vamos em frente aqui, pessoal. Então ele fala aqui primeiro sobre esses primeiros embriões, né? E esses primeiros embriões, então, eles começam na condição humana, mais ignorantes e grosseiros. Acima deles, vamos avançar. Acima deles estão os espíritos levianos, cujos instintos não são maus, mas apenas maliciosos. Divertem-se com os homens e lhes causam aborrecimentos frívolos. São crianças, delas conservando os caprichos e a malícia pueril. Então esses espíritos levianos são muito mais esses espíritos travessos, né, esses espíritos moleques, que ainda, né, provocam, né, esses aborrecimentos na sociedade onde vivem. Porque a gente lembra sempre, né, que o espírito nessa condição, conforme ele vai avançando nessa escala evolutiva, ele sai do estágio primitivo e começa então a interagir com os grupos, mas eles trazem ainda, né, essa necessidade de evolução. Por isso são vistos como espíritos imaturos. E nessa imaturidade eles são levados pelas suas tendências ainda pueris, né? Por isso então são apenas maliciosos. E eventualmente quando eles causam algum tipo de transtorno, é muito mais por imaturidade do que por desejo de fato, né? Então essa aqui é a segunda escala que ele apresenta para nós. Depois, os espíritos maus não são todos do mesmo grau. Uns não fazem outro mal, além de ligeiros enganos. Não se prendem a um ser
e se limitam a cometer faltas pouco graves. Então esses espíritos maus que nós vemos são esses espíritos ainda que trazem essas tendências, cometem esses atos, muitas vezes de uma forma deliberada, né, tomam essa decisão, mas são faltas pouco graves. Depois nós temos aqui os espíritos malfeitores. Impelem ao mal e gozam com isso, mas isso tem algum lampejo de piedade. Então ainda são malfeitores, mas não são espíritos de todo, né, entregues a essa tendência tão inferior, tão primitiva ainda. E depois coloca, os espíritos perversos não a têm a piedade, né, porque ele tem aquele lampejo de piedade aos malfeitores. Os perversos não a têm. Todas as suas faculdades tendem para o mal. Fazem-no por cálculo e com perseverança. Gozam as torturas morais que provocam. Correspondem no mundo dos espíritos aos criminosos no vosso. Chegam a tal perversidade porque desconhecem as leis de Deus. Nas suas vidas carnais, sucumbem de queda em queda e passam-se séculos antes que lhes venha um pensamento de renovação. O mal é o seu elemento. Nele mergulham com prazer, mas, obrigado a reencarnar-se, passam por tais sofrimentos e esses sofrimentos de tal modo crescem em suas vidas espíritas que a paixão do mal neles se consume. Acabam por compreender que devem ceder à voz de Deus, que não cessa de os chamar. Viram-se espíritos rebeldes pedir com ardor as mais terríveis expiações e suportar o martírio com alegria. Esse retorno ao bem é uma imensa felicidade para os espíritos puros. A palavra do Cristo sobre as ovelhas desgarradas é radiosa verdade. Então vai mostrando para nós aqui esses espíritos então perversos, e nós já vimos, né, o próprio André Luiz, por exemplo, trazendo para nós no livro Libertação, ele traz para nós ali, né, Gregório, que é o nosso personagem principal ali, né, desse trabalho de renovação, mas muitos outros espíritos que são apenas mencionados naquele mesmo ambiente acabam também ali sendo relacionados nessa condição de espíritos perversos. Eles estão tão habituados a viver essa perversidade que para eles é o único universo que eles conhecem, é a única forma de viver que eles conhecem. E aí então, com o passar do tempo, eles vão então vivenciando experiências, recebendo chamamentos, percebendo sentimentos novos que vão surgindo, porque a gente lembra sempre, um espírito, por mais perverso que ele seja, ele renasce, né, ele reencarna dentro de um seio familiar, ele recebe toda a atenção, ele recebe sentimentos novos, sentimentos de amor, de carinho, de atenção. Então ele vai começando a fazer aquela mistura. A gente lembra, né, em Jesus no Lar, lá de Neio Lúcio, que é aquele livro, né, que nós estudamos, né, fazendo aqui o nosso Evangelho no Lar, que acontecia sempre às sextas-feiras. Tem uma das passagens em que Neio Lúcio comenta de uma das passagens de Jesus, orientando então sobre aquele tacho de água. Né? Então você tem aquele tacho de água, que é aquela água suja, aquela água barrenta. Então você vai colocando, em vez de você jogar toda a água fora, e você simplesmente substituir por uma água limpa, na verdade o nosso processo de evolução, que acontece de uma forma gradual, existe então uma substituição dessa água. Então você vai colocando essa água limpa na água suja, e aquela água então vai transbordando, a sujeira vai transbordando junto, até chegar o momento em que essa água se torna completamente limpa. Então aquele espírito perverso que traz ainda aquele sentimento endurecido no mal, ele então começa, através dessas experiências, nos relacionamentos, das influências que ele recebe, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, ele começa a perceber essa renovação de valores, essa renovação de sentimentos e de ideias. Até chegar o momento, então, como foi colocado para nós aqui, esse retorno ao bem é uma imensa felicidade para os espíritos puros. Então o espírito ele começa, nas suas reencarnações, a acrescentar elementos expiatórios para que ele possa se renovar, e provatórios também. Então ele vai suportando os seus martírios,
vai ali renovando as suas ideias, resgatando a sua própria história, até chegar o momento em que ele começa então a se desenvolver. Muitos de nós passamos por experiências assim, talvez não de perversidade, mas certamente nesse caminho da leviandade, nesse caminho do mal, como foi colocado para nós, porque era uma tendência natural que nós tínhamos. Mas aí, com o passar do tempo, vem esse processo de renovação e hoje a nossa existência vai trazendo para nós, então, essas novas estradas que podemos percorrer. Então, por isso, então, passamos por esses estágios, né? Começando, então, pelos embriões, depois pelos espíritos levianos, espíritos maus, espíritos malfeitores e espíritos perversos. Então, nós vamos entrar aqui agora numa nova situação. Os espíritos errantes da segunda ordem são os intermediários entre os espíritos superiores e os mortais, porque é raro que os espíritos se comuniquem diretamente, sendo preciso que a tantos sejam impelidos por uma solicitude particular. Manda, Dudu, por favor. Então, aqui para nós, né? Deixa eu ver aqui. Mensagem chegando para nós, muito obrigado desde já. Então, só para antes da gente continuar aqui na segunda parte da nossa leitura, vamos aqui acompanhar então essas instruções. Então, diz assim para nós. Vamos imaginar 2 jardins, onde um bem adubado, com sua terra calcareada, na medida certa, com seres orgânicos presentes, para uma boa influência, para que o que será plantado renasça e cresça com perfeição, de seu caule, de suas folhas, de seus frutos, das raízes fortes, e o que chega nessa divindade das mãos que sabem plantar. Agora, fixe o seu olhar numa terra onde nada disso foi colocado, onde seres orgânicos não conseguem viver, nesse lugar que quase nada surgirá para que o nascimento de algo seja possível. A matéria colocada não dará raízes fortes, e com isso caules, folhas e frutos que não germinarão não estarão tão ricos como o jardim anterior mencionado. Assim são as obras de Deus para a formação de um ser divino. Ele precisará trazer em sua bagagem elementos morais, elementos ricos para a sua evolução, como espírito que quer e precisa crescer como aquele caule forte, com seus pensamentos voltados ao melhor de sua criação com Deus, com atitudes benéficas ao compor na formação desse corpo físico estruturas relevantes ao que se propôs em suas pregressas vidas. E que na terra em que ele foi, no início de tudo adubada com muito amor, mas que ele, nas suas atitudes da época, não colocava os elementos importantes. O seu adubo moral para esse crescimento, e assim seu caule forte, suas folhas e frutos, que não cresciam, falavam mais forte em seus pensamentos. E a cada situação de vida que chegava aos poucos, essa mesma terra que serenamente era adubada, e com isso essa formação de um novo homem se trazia uma excelente cultura de um ser que cresce e mostra que os seus frutos aos poucos vão crescendo, e assim maduros em suas ligações com o plano espiritual, vão trazendo uma melhora substancial no seu crescimento evolutivo, como uma pessoa física e espiritual. Somos como árvores que, da boa raiz bem alimentada por um belo solo, crescemos e assim mostramos que essa grande árvore se formará, e esse grande homem evoluindo estará contribuindo para a sua melhor formação evolutiva, trazendo a ele próprio a certeza de que um dia essa mesma árvore que frondosa trará em suas vidas que chegam as melhores sombras para o seu descanso final, que com certeza chegará um dia. O melhor jardim onde possa viver, que é a sua verdadeira casa junto de nós. Que Deus conceda a todos um belo jardim florido e perfumado, para que aquele que ainda não adubou sua terra tenha o mesmo direito de ser aquele que, bem adubado, já vive na eterna vontade de subir mais um degrau na sua vida como espírito imortal que todos somos.
Então, nosso querido amigo Adelino Campos, muito obrigado pela orientação, pelo esclarecimento, e trazendo para nós também, nessa visão tão poética, tão romântica, como o Georges trouxe anteriormente, né, que mostra exatamente isso. Então, assim, a gente vê que essa terra adubada, essa terra bem preparada, né, cada um de nós vai, então, ali reencarnando num ambiente que vai nos oferecendo essas oportunidades de crescimento. Há aqueles que são lançados, infelizmente, em terras que ainda precisam ser trabalhadas, né, e, portanto, suas raízes não são tão fortalecidas, né, e hoje, né, nós aqui estamos com essa oportunidade, né, então esse grande adubo que nós recebemos, que é esse adubo que a doutrina nos proporciona, que são esses esclarecimentos, vai fazendo, então, com que a nossa razão, com que a nossa consciência tenha agora uma perspectiva. Então, diferentemente daqueles espíritos errantes, que no início de sua jornada, como disse Georges para nós aqui, vão ali experimentando, né, as mais variadas situações, sem terem ali um objetivo específico, mas vivem praticamente motivados pelo impulso, para desenvolverem ainda pequenos elementos. Mas nós hoje, nós temos uma perspectiva muito mais ampla. Nós estamos aqui agora nessa nossa condição, mas temos uma capacidade de olhar muito além da nossa posição atual. Nós conseguimos ver o objetivo, então nós conseguimos fazer um trabalho focando naquele destino. Enquanto que muitos desses irmãos que estão aqui do nosso lado, aqui no nosso mundo ainda, vivem apenas um dia depois do outro. Sem perspectiva, quer dizer, o que eu tenho que fazer para realmente ser feliz? Então ele vai vivendo ali aquele momento. Então ele vive exatamente isso. Ele vive de momentos, ele vive de pequenas experiências que vai então até o momento em que ele desperta a consciência e fala, bom, agora eu sei o que eu quero fazer. Aí então ele vai olhar naquela distância, ele vai analisar qual é a distância que ele tem que percorrer, qual é o trabalho que ele precisa fazer, focando no seu destino, porque agora ele sabe qual é a sua destinação. Então, se nós olharmos para o mundo hoje, né, e pegarmos ali tudo aquilo das experiências que a humanidade vai vivendo, quantos e quantos são aqueles que vivem apenas o dia que estão vivendo? Simplesmente não tem perspectiva que vá além disso. Então, felizes de nós que conseguimos ter essa visão, né, que temos agora esse chão tão bem adubado agora, que nos permite realmente receber essa nutrição que vai nos fortalecendo cada vez mais, fazendo com que, como foi colocado pelo querido Adelino, né, para que nos tornemos essa árvore frondosa. Somos ainda pequenos brotos, né? Estamos ali nos desenvolvendo, mas as raízes já estão bastante fortalecidas. Então, né, a nossa destinação certamente nos oferece ali grandes oportunidades. Temos agora que trabalhar e cultivar muito bem isso, né? André lembrou também a parábola do semeador, né? De fato é assim. A semente é lançada, né? Então cada uma vai aproveitando aquilo que lhe é oferecido, né? Então felizes de nós que temos essa oportunidade hoje. São os intermediários entre os espíritos superiores e os mortais, porque é raro que os espíritos se comuniquem diretamente, sendo preciso que a tantos sejam impelidos por uma solicitude particular. E quando as realizam, assim os espíritos desejam ardentemente essas missões, que só lhes são concedidas como recompensa e quando são julgados capazes de cumpri-las. São os espíritos superiores que os dirigem e lhes escolhem as funções. Então olha só o projeto desses espíritos, então, aqueles que são os intermediários entre os mortais. E esses mortais que estão dizendo para nós são os espíritos comuns, espíritos ainda na condição de provas e expiações. E os espíritos superiores, entre esses mortais encarnados, esses seres ainda trabalhando-se, né, moralmente, intelectualmente, né, na vida da sociedade planetária. E aqueles superiores reencarnam entre nós, aqueles que através das instruções vão nos trazendo ali o auxílio para mostrar caminhos, apontar direções, trazer para nós ali modelos de virtude que nós possamos seguir. Então são esses intermediários que ele coloca para nós, que são esses errantes da segunda ordem. E a evolução deles, né, vai depender exatamente do resultado desse trabalho evolutivo, desse trabalho, né, de aprimoramento que eles fazem através dessas missões.
Mas essas missões, então, a gente lembra, né? Elas são escolhidas para que cada espírito, analisando ali a sua competência, a sua condição, para que ele possa realizar. Porque, afinal de contas, a gente lembra, né, que essas missões elas vão afetar a vida de muitas pessoas. Então, simplesmente, não pode algo que vai trazer muito mais prejuízo do que benefícios. Então, essa é a condição desses espíritos errantes. Depois, na última categoria aqui que Georges traz para nós, os espíritos superiores não são todos do mesmo grau. Se eles são dispensados das migrações nos vossos mundos, não o são das condições de progresso na lacuna no mundo invisível e no mundo visível e no invisível. Uma ordem à medida de suas faculdades para a perfeição da obra de Deus, que não tem termo nem limite. Né? Pois é, soldado, o Kardec ele trouxe para nós lá no Livro dos Espíritos, especificamente na questão número 100, as diversas categorias de espíritos. Então Kardec ele trouxe para nós ali uma estrutura didática, né, para nos ajudar nesse entendimento, desde aqueles espíritos ainda muito primitivos, ele dividiu em 3 grandes grupos, né, aqueles muito primitivos, até aqueles espíritos percebermos ali, né, aquelas que são as mais destacadas. Mas certamente nós temos ali subgrupos dos mais diversos, mostrando ainda esses estágios. Né? E até mesmo aqui, quando ele fala para nós sobre esses espíritos superiores, que ele diz assim, não são todos do mesmo grau. Aí nós vamos lembrar, é como se fosse um estudante que sai do ensino médio e vai para o ensino superior. E nesse ensino superior você tem aquele que está no primeiro ano, temos claramente a diferença de conhecimento entre eles. Então cada um ali vai alcançando, né, o seu degrau evolutivo e vai assumindo novas responsabilidades, novas atribuições, mas embora eles não reencarnem mais no mundo de provas e expiações, para passar por provas e expiações, eles continuam ainda vivendo experiências que parte do seu estágio evolutivo. Então, por exemplo, né, um aluno que está no ensino médio e ele precisa fazer trabalhos, seminários e tudo mais para poder passar de ano, aquele espírito que se encontra no nível superior, ele está desenvolvendo teses, está desenvolvendo ali dissertações para poder apresentar um conjunto muito mais profundo e mais amplo de ideias, porque ele tem capacidade para isso. Então ele é exigido, nesse caso, para esse trabalho de desenvolvimento de grandes e profundas ideias, porque ele tem condições de apresentar esse conteúdo. Então nós aqui estamos ainda fazendo as provas, né? Para passar de ano e trabalhando e tudo mais, enquanto que esses já começam a mortais. E o Chico é superior pela missão que recebeu. O Chico aqui nesse caso, Andréia, claro que é uma pretensão nossa querer classificar o Chico, né? Mas a gente lembra que os superiores já não têm mais a necessidade de encarnar em mundo como o nosso. O Chico estava encarnado como o nosso. Então, nesse que você colocou, a gente poderia, mais uma vez aqui, é tudo mera especulação nossa, só a título de estudos, né? Então ele coloca assim, os espíritos errantes da segunda ordem são os intermediários entre os espíritos superiores e os mortais, porque é raro que os espíritos se comuniquem diretamente, sendo preciso que, a tanto, sejam impelidos por uma solicitude particular. Esses intermediários são os espíritos dos mortais que não têm nenhum mal grave a se censurar, e cujas intenções não foram más. Recebem missões, e quando as realizam com zelo e amor, são recompensados por um progresso mais rápido. Tem menos migrações a sofrer. Então poderíamos colocar esses missionários que reencarnam entre nós nessa condição. Poderíamos dizer que o Chico, por exemplo, não teria mais reencarnações a fazer no mundo como o nosso? Não sabemos. Mas pelo trabalho que ele desenvolveu, certamente ele já está ali entrando nessa fase de superioridade pelo conhecimento, mas também, principalmente, muito mais do que conhecimento, pelos valores que ele apresentava. Os valores nobres, né? Porque se nós pegarmos, por exemplo, um espírito como Madre Teresa de Calcutá, certamente ela tem ali uma visão muito diferente do mundo espiritual, tinha uma visão muito diferente do mundo espiritual do que a doutrina espírita apresentava para nós. Então, em termos assim de conhecimento técnico do mundo espiritual, sobre mediunidade, sobre colônias espirituais, sobre categorias dos espíritos,
certamente isso não fazia parte, pelo menos nessa encarnação, daquele universo que ela vivenciava dentro da sua vida religiosa. Mas em termos morais, chegava no mundo espiritual, era uma questão de relembrar tudo aquilo que ela vivenciou, mas as conquistas morais dela certamente são ali incontestáveis. Então a sua superioridade está nos valores que ela conquistou. Agora, como é que a gente vai classificar esses espíritos nesse grau de superioridade ou nesse grau intermediário? Aí para nós é muito difícil, né? Mas o que a gente vê é exatamente isso, né? Esses espíritos então vão às experiências, né? Por esses estágios gradualmente. Então aqui para nós, né, essa mensagem tão interessante, falando sobre esses espíritos errantes, para nos ajudar aqui nesse estágio, né, nessa graduação. E aqui também agora um outro chamado O Castigo, também trazido pelo espírito Georges, mensagem essa que Kardec também elogiou bastante lá no Boletim da Sociedade, então ele falava sobre os espíritos errantes e o castigo, mensagens tendo ali um certo destaque por Kardec. Então vamos lá, O Castigo. Os espíritos maus, egoístas e inflexíveis, logo após a morte, são entregues a uma dúvida cruel sobre o seu destino presente e futuro. Inicialmente olham em torno de si e, porque não veem nenhum assunto sobre o qual possam exercer a sua influência má, o desespero apodera-se deles, uma vez que o isolamento e a ação são intoleráveis para os espíritos maus. Não levantam o olhar para os lugares habitados pelos espíritos puros. Consideram os que os cerca e logo, sensibilizados pelo abatimento dos espíritos fracos e punidos, lançam-se a eles como uma presa, armando-se com a lembrança de suas faltas passadas, incessantemente postas em ação por meio de gestos. Não lhes bastando essa zombaria, lançam-se sobre a terra como abutres esfaimados. Procuram entre os homens a alma que dará mais fácil acesso às suas tentações. Delas se apoderam, exaltam-lhe a cobiça, tentam extinguir a sua fé em Deus, e finalmente, quando donos de uma consciência, veem a presa dominada, espalham o fatal contágio sobre tudo que se aproximar de sua vítima. Aqui então ele fala, né, nesse trecho, sobre esses espíritos egoístas e inflexíveis. Então, na verdade, nós estamos falando aqui de espíritos em categoria de grandes obsessores, né? Mas não, lembrando que a palavra obsessor, como eu comento com vocês, ela pode estar muito mais direcionada com uma necessidade que um espírito tem, vinculado a outro indivíduo, a um grupo de indivíduos, a buscar ali uma justiça. Exatamente porque a palavra obsessão vem da ideia do obcecado. Ele está por aquela pessoa, ele está obcecado por aquela dor que foi provocada nele. E, portanto, então, essa obsessão é aquilo que move as suas ações. Aqui o que nós vamos encontrar nesses espíritos maus são aqueles que se vinculam aos indivíduos pelas tendências que eles oferecem. Então eles vão se aproveitar dessas tendências, dessas fraquezas, para poder alimentar ali a sua vontade de querer continuar vivendo daquela mesma forma. Então a ideia da obsessão ela acaba meio que se desviando um pouco, porque ele não tem nenhum motivo específico para perseguir aquele indivíduo. Mas ele simplesmente se aproveita da circunstância para se beneficiar, mesmo que esse benefício seja, na verdade, um grande prejuízo. Porque o mal que ele faz ao outro, ele faz a si próprio. E depois ele continua. O espírito mau que dá vazão à sua raiva é quase feliz. Apenas sofre nos momentos em que não age e também naqueles em que o bem triunfa sobre o mal. Entretanto, passam os séculos. O espírito mau sente-se de súbito invadido pelas trevas. Aperta-se o seu círculo de ação e sua consciência, até então muda, faz-se sentir as pontas acerradas do arrependimento. Inativo, arrastado pelo turbilhão, vaga sentindo, como diz a Escritura, o pelo de sua carne se eriçar em pavor. Em breve um grande vazio se faz nele e ao seu redor.
Chegado o momento, deve espiar. A reencarnação ameaçadora lá está. Ele vê, como numa miragem, as provas terríveis que o aguardam. Gostaria de recuar, mas avança e, precipitado no abismo escancarado da vida, rola apavorado até que o véu da ignorância lhe caia sobre os olhos. Vive, age e ainda é culpado. Sente em si uma espécie de lembrança inquietante, de pressentimentos que o fazem tremer, mas não o levam a recuar do caminho do mal. Esgotado de forças e de crimes, vai morrer. Estendido sobre o catre ou sobre o leito, não importa. O homem culpado sente, sob aparente imobilidade, mover-se e viver em um mundo de sensações esquecidas. Debaixo das pálpebras fechadas, vê surgir um clarão e ouve sons estranhos. Sua alma, que vai deixar o corpo, agita-se impaciente, enquanto suas mãos crispadas procuram agarrar-se aos lençóis. Gostaria de falar, de gritar aos que o cercam. Segurem-me, veja o castigo. Não pode. A morte se fixa sobre os lábios descorados e os assistentes dizem, ei-lo em paz. É aquela ideia do descanse em paz. Mas o espírito, na sua própria consciência, vive todo esse pavor. Me lembro daquela passagem de Richard Simonetti, quando ele falava do seu livro Quem Tem Medo da Morte, quando ele mencionava, poxa vida, aquela pessoa morreu feito um passarinho, com toda tranquilidade, porque a aparência dele mostrava essa serenidade, mas que, na verdade, o cadáver não refletia a realidade do espírito. Bom dia, dona Miriam. Entretanto, ele ouve tudo, flutua em redor do corpo que não desejaria abandonar. Uma força secreta o atrai. Vê, reconhece o que já viu. Desvairado, lança-se no espaço onde quer esconder-se. Não há mais retiro, não há mais repouso. Outros espíritos lhe devolvem o mal que ele fez, e castigado, ridicularizado, confuso por sua vez, erra e errará até que o divino clarão penetre a sua resistência e o esclareça, para lhe mostrar o Deus vingador, o Deus triunfante de todo o mal, que ele só poderá apaziguar à força de gemidos e expiações. Então aqui Georges, trazendo mais uma vez, e Kardec coloca para nós aqui uma pequena observação. Nunca foi desenhado um quadro mais eloquente, mais terrível e verdadeiro da sorte do mal. É então necessário recorrer à fantasmagoria das chamas e das torturas físicas? Kardec deixa essa pergunta no ar, colocando para nós, nós precisamos mesmo da imagem do inferno para poder explicar o que acontece com a ação de um espírito mau? Basta simplesmente mostrar aqui a grande expectativa que ele sente, que ele vivencia, quando a sua consciência começa então a mostrar o que o aguarda no plano espiritual depois da vida que ele vive nessa condição. Então, temos aqui nesse esclarecimento, o espírito então, nas escolhas que ele faz, primeiro naquele estágio muito primitivo, depois então a consciência começa a despertar, e aí depois então o espírito diante do mal que fez, começa então, no momento em que ele se encontra no processo de desencarnação, a sua consciência começando a fazer uma revista sobre a sua história, a sua trajetória, e ao mesmo tempo começa a apontar para ele aquilo que o aguarda. E aí então vem o grande tormento, vem ali a grande dúvida e a grande dor que ele começa a sentir. Porque aí, como foi colocado para nós aqui, bem interessante, diz assim esse trecho. Inativo, arrastado pelo turbilhão, vaga sentindo, como diz a Escritura, o pelo de sua carne se eriçar de pavor. Em breve um grande vazio se faz nele e ao seu redor. Chegado o momento, deve espiar. A reencarnação ameaçadora lá está. Ele vê, como numa miragem, as provas terríveis que o aguardam. Gostaria de recuar, mas avança, e precipitado no abismo escancarado da vida,
rola apavorado até que o véu da ignorância lhe cai sobre os olhos. Então, nesse caso aqui, quando ele reencarna, vem o esquecimento. Mas vive, age e ainda é culpado. Sente em si uma espécie de lembrança inquietante, de pressentimentos que o fazem tremer, mas não o levam a recuar no caminho do mal. Então ele continua ali, a consciência despertando, chamando a atenção, mas ele continua no mesmo caminho. Esgotado de forças e crimes, vai morrer. Estendido sobre o catre ou sobre o leito, não importa. O homem culpado sente, sob aparente imobilidade, mover-se e viver num mundo de sensações esquecidas. Debaixo das pálpebras fechadas, vê surgir um clarão e ouve sons estranhos. Sua alma, que vai deixar o corpo, agita-se impaciente, enquanto suas mãos crispadas procuram agarrar-se aos lençóis. Gostaria de falar, de gritar às que o cercam: segurem-me, vejo o castigo. Mas não pode. A morte se fixa sobre os lábios descorados e os assistentes dizem: ei-lo em paz. Então depois aqui ele fala também, né, que a gente viu agora, desse outro trecho que é bem interessante também. Entretanto ele ouve tudo, flutua em redor do corpo, que não desejaria abandonar. Uma força secreta o atrai. Vê, reconhece o que já viu. Desvairado lança-se no espaço, onde quer esconder-se. Não há mais retiro, não há mais repouso. Outros espíritos lhe devolvem o mal que ele fez. E castigado, ridicularizado, confuso por sua vez, erra e errará até que o divino clarão penetre a sua resistência e o esclareça para lhe mostrar o Deus vingador, o Deus triunfante de todo o mal, que ele só poderá apaziguar à força de gemidos e expiações. Então essa trajetória aqui que é mostrada era extremamente realista, né, diante daquilo que Georges apresenta, né, e o que chamou bastante aqui a atenção de Kardec. Né? O soldado colocou: é preciso zerar o passado para se recomeçar e reparar os erros. Né? Então é sempre na programação reencarnatória, e aqui nós vamos encontrar uma série de elementos que vão se somando. Quando nós falamos, por exemplo, né, sobre a reencarnação que pode ser programada com a participação do espírito, pode ser uma reencarnação compulsória, onde o espírito então é forçado a vivenciar determinadas experiências aqui na reencarnação, mesmo contra a sua vontade. Então ele vai ter ali uma série de experiências e oportunidades para poder evoluir, fazendo com que essa experiência dolorosa possa ser curta ou possa ser longa, de acordo ali com as escolhas que ele faz. E a gente lembra, né, que como essas mudanças acontecem de uma forma muito lenta, muito gradual, né, infelizmente esses espíritos seguem ali um longo percurso nessa condição ainda de dor e sofrimento, até que eles próprios, né, depois de extinguirem todas essas forças negativas que o controlam, ele começa então a vivenciar agora de um modo mais equilibrado, de um modo mais objetivo, mas antes de chegar nessa condição, tem ali, infelizmente, né, todas as provas e todas as expiações principalmente, que ele precisa vivenciar para resgatar ali os seus débitos. Né? Então, há muito ali para se experimentar. Né? E nós temos estudado alguns casos trazidos por André Luiz, trazidos pela Dona Ivone, né? Trazidos também pelo próprio Camilo e outros espíritos que vão ali trazendo as suas experiências, como são difíceis esses resgates. Né? Hoje nós estamos vivendo as nossas próprias experiências, e a gente vai lembrar sempre, né, que essas nossas experiências hoje elas são muito brandas, comparadas com as experiências anteriores. Né? Hoje nós temos aqui, apesar das dificuldades que nós vivenciamos, nós temos ali, né, certamente ali a dor daquela experiência difícil, mas ao mesmo tempo a nossa consciência mostra que essa dor tem um sentido e tem um propósito. E que, se bem vivenciada, se bem suportada, certamente nós avançamos, né, um degrau significativo na nossa história. Diferentemente daqueles que, mesmo diante da dor,
continuam presos ainda nesse círculo vicioso de sofrimento e, ao mesmo tempo, também de escolhas equivocadas. O espírito continua ainda vivendo o mal, sofrendo o efeito desse mal, e ele fica preso nisso. Até o momento em que ele simplesmente rompe com esse círculo e começa de fato a se desenvolver. Temos hoje a oportunidade de analisar nossa existência dessa forma. Das mais variadas experiências, né, no campo social, no campo biológico, no campo afetivo, psíquico, espiritual, todo mundo ali vivendo as suas experiências, mas agora nós temos a oportunidade de ver um sentido para tudo isso. Podemos não nos lembrar dos fatos, mas hoje nós entendemos o propósito disso tudo. Por que a convivência é tão difícil? Por que a nossa trajetória é tão complicada? Por quê? Tantos porquês. E embora nós não saibamos exatamente qual é a causa disso tudo de uma forma clara e objetiva, nós conseguimos entender o encadeamento de todas essas experiências relacionadas com o passado. É hoje, então, a oportunidade que nós temos de bem experimentar e bem viver essas experiências para saber que nós conseguimos romper com o passado. Talvez não de uma forma completa, né, porque a gente lembra que nós temos, né, as nossas compras são feitas, né, os nossos gastos são feitos à vista, né, mas as prestações chegam para nós de um modo bastante suaves. Então Deus, na verdade, ele vai, através das suas leis, fazendo com que nós tenhamos, né, sempre ali a oportunidade de resgatar isso de um modo efetivo. Então nós cometemos o erro de um modo muito impactante, mas o resgate vem para nós de um modo possível de ser ali resgatado. Então talvez nós não consigamos romper completamente com essa história pregressa que nós tivemos, mas certamente nós conseguimos quitar essa parcela e depois gradualmente ir resolvendo as demais até o momento em que nós definitivamente nos regeneramos, porque essa é a condição. O regenerado comporta espíritos regenerados. E o espírito regenerado é aquele que já resolveu o seu passado e tem a consciência tranquila para começar de fato a planejar o seu futuro de um modo diferente. Porque então a gente vai lembrar, bom, todos os meus equívocos anteriores foram resolvidos. Todos os perdões foram feitos, todos os trabalhos de reconstrução foram completados, e agora nós podemos olhar para frente e dizer, bom, para onde eu vou agora? E esse para onde eu vou agora significa qual exatamente é o meu próximo objetivo que eu posso realmente alcançar agora, sem ficar preocupado em sempre olhar para trás para saber se existe alguma sombra me perseguindo. Porque a sombra do passado é aquela que, de fato, assombra as nossas consciências. Então, a partir do momento em que nós temos essa liberdade de escolha, aí sim nós podemos, de fato, fazer ali, né, traçar o melhor caminho. E aí, então, nós vamos fazer o nosso planejamento. Quem, de fato, nós queremos ser, por quais caminhos nós vamos seguir, quais são as nossas próximas conquistas. E aí, com essa tranquilidade, com essa idade, aí então nós temos facilidade de alçar voos realmente ativos. Porque hoje nós continuamos assim, eu quero alcançar ali, eu quero dar passos à frente, mas ao mesmo tempo eu sinto que existem ali correntes me prendendo para o passado. Então essa libertação, a ruptura das correntes, é exatamente essa liberdade que nós estamos prestes a alcançar. Não vai não, André, pelo contrário, não vai não. Essa é uma ilusão que nós temos, né? Aquela famosa síndrome do vira-lata, né? Que a gente sempre acha que a nossa vida está sempre ali, né, limitada pelos nossos erros, pelas nossas imperfeições. Como eu falei para vocês, né, num estudo anterior que nós tivemos, essa é a melhor oportunidade que nós estamos tendo para evoluir. Porque nós estamos evoluindo agora com plena consciência do que nós fazemos. Então sim, nós trazemos ainda tendências, nós trazemos ainda muitas fraquezas que precisam ser trabalhadas. Mas só o fato de nós já termos consciência de que essas fraquezas estão ali esperando serem trabalhadas e que nós agora temos consciência das dificuldades que nós estamos vivendo, certamente isso nos dá muita liberdade. Então, o que a gente tem que pensar é que não significa que nós melhoramos de uma hora para outra. Melhorar é uma coisa, né? Quando nós nos transformamos de fato, nós vamos alcançar um estágio mais elevado. O que eu comento com vocês é que nós estamos conscientes da nossa realidade. Então você pode até errar, mas você erra muito mais por
fraqueza e por incapacidade de superar essas fraquezas do que por vontade de errar. No passado nós errávamos por vontade. Eu quero fazer tal coisa, então eu vou lá e derrubo paredes para tomar aquilo que eu quero. Hoje a gente fala, peraí, isso não me pertence. Eu não posso simplesmente quebrar aquilo porque isso é errado. Então essa consciência que nós temos hoje é o grande passo que nós vamos começar agora para nos regenerar. Por isso que eu falo, né, nós estamos ali num estágio, num momento muito importante para nós. Porque se os erros acontecerem, a gente vai poder dizer com toda sinceridade, desculpa, foi sem querer. No passado a gente não poderia dizer isso, a gente falava assim, eu fiz porque eu quis. Agora a gente vai dizer, opa, foi mal, peraí que eu vou tentar consertar rapidinho. E isso é resultado exatamente dessa nossa evolução, dessa nossa mudança, dessa maturidade que nós estamos alcançando. E isso se dá exatamente através do despertar da nossa consciência. Sim, por isso eu tenho a clareza, né, de estar no caminho, mas falta muito, sim, falta muito. O processo de regeneração que nós estamos vivendo, ele está começando agora, e ele é um longo caminho. Talvez nós podemos dizer assim, que, né, nós tenhamos 3 encarnações pela frente, mas essas 3 encarnações serão absolutamente proveitosas para nós. Porque a cada uma nós trabalharemos efetivamente para essa mudança, para essa melhora. E não serão encarnações experimentais, onde a gente vai encarnar para ver no que vai dar. Nós vamos reencarnar plenamente consciente do trabalho que tem que ser feito. Trabalhos difíceis, trabalhos dolorosos, mas efetivamente proveitosos para todos nós. Então, a partir de agora, não importa quantas encarnações nós teremos, nós sabemos que em cada uma delas a coisa vai dar certo. Porque nós queremos que as coisas deem certo. No passado, não. Nós reencarnávamos exatamente como foi colocado ali, né, como espíritos errantes naquela condição realmente de ignorância. Era para fazer pequenos ajustes. Agora não. Agora nós podemos reencarnar com grandes projetos. Isso é mais importante. A Didima colocou, para a gente finalizar, estamos nos nossos melhores momentos. E a continuidade da melhoria é inevitável, sim. Não tem mais volta, né, Didima? Né, é aquela história, aquela passagem atribuída a Einstein, né? A mente que se expande jamais retorna ao seu estágio anterior. Então, quando Kardec coloca, né, que os espíritos colocam que o espírito não retroage na sua evolução, nós não vamos mais regressar depois de estarmos nessa condição. Então as experiências virão, mas nós teremos capacidade de encará-las com efetividade. A cada um segundo as suas obras, né? Resultado de nossas ações. O Soldado colocou, existe uma frase assim, né? No pain, no gain, né? Que pelo que entendo, né? Sem sofrimento, sem ganho. Então, só que essa dor agora é uma dor efetiva, não é a dor como resultado do sofrimento. É a dor do trabalho, né? Ou seja, é aquele atleta que para ganhar a maratona ele vai sentir muitas dores no meio do percurso, mas vai ser aquela dor pelo esforço que ele empreende. Porque ele sabe que superando essa dor, ele vai alcançar ali a sua conquista. Porque para nós, durante muito tempo, a dor veio como resultado do erro. Quer dizer, você erra, você se machuca, sem nenhum propósito. E a dor vem para poder despertar. Agora não, agora é a dor do trabalho, é a dor do esforço, né, a dor da conquista, de fato. Então é isso, meus amigos, encerramos por aqui o nosso trabalho de hoje. Nós lemos então aqui 3 belas mensagens, né, do Espírito Georges, né? Enquanto isso chega para nós também aqui, muito obrigado pela participação. A Angelina coloca, né? A evolução do ser acontecerá paulativamente e é individualmente. Um dia todos vós sereis evoluídos. Olhais os que saíram melhores da terra, o que fizeram eles para saírem melhores. Encontreis as respostas, procureis seguir os exemplos, né? Jesus, como ele caminhou quando esteve entre vós. Né? Então é exatamente aquilo que a gente pensa, né? O que fazer para chegarmos, né? Para sairmos melhores daqui. Basta então, como foi colocado aqui pelo nosso querido custódio, acredito, né? Mostrando exatamente isso. Basta a gente ver para aqueles, André Luiz falava sobre espíritos completistas, né? Elejamos então as nossas referências
de virtudes, né? Embora, como eu já falei para vocês, Joana de Ângeles não recomenda, né, que nós elejamos os nossos eleitos, né? Os nossos modelos, né? Porque os homens são falíveis e são de fato, né? Mas eu prefiro ainda ter essas referências de observarmos, né? De ver ali espíritos que, claro que nós teremos ali as nossas grandes referências, né? Quando a gente fala muito, né, sobre Chico, Madre Teresa, Gandhi, dentre outros, né? Mas peguemos espíritos comuns, daqueles dos nossos grupos sociais, famílias, amigos, que nós olhamos e falamos, poxa, esse espírito desencarnou como uma pessoa boa realmente. Então, e além da gente observar, não pensemos em apenas aplaudir, mas nos esforcemos para seguir também esses mesmos passos. Ele fez tudo isso enquanto estava encarnado e desencarnou como um espírito que conseguiu mostrar realmente ali nobres valores. Então, eu também prefiro também fazer essas mesmas escolhas. Então, esses modelos servem para nós como guias, né? Então, elejamos aqueles que podem nos mostrar as suas melhores ações, né? E, claro, a gente sempre se espelha em Jesus, né? Que foi realmente o Espírito que já veio não apenas mostrar como fazer, ele veio mostrar o que já foi alcançado de fato dentro da sua condição. E as suas orientações vêm bem mastigadas, vêm bem detalhadas, para que a gente possa compreender. Essas orientações vieram bem desenhadas para nós, através de exemplos, através de parábolas, né? Então sigamos isso, essa é a nossa referência. Calma, estades na Terra hoje após várias encarnações de sofrimentos. Agora estades em condições melhores, né? Então tenhamos essa paciência, né? Sejamos então aqui pacientes conosco mesmos, né? Tudo vem a seu tempo. Até porque, gente, a gente vai lembrar que quando a gente olha esses espíritos que chegam para nós trazendo esses grandes ensinamentos, a primeira coisa que a gente quer é que na próxima encarnação nós sejamos como eles. Mas é um trabalho longo, né? Então, assim, é um trabalho lento, que a gente tem que ter paciência, perseverança, dedicação, mais paciência. Aquele aluno que está sendo alfabetizado, pelo fato dele olhar os universitários, não significa que de uma hora para outra ele vai conseguir entrar na universidade, né? Tem todas as etapas ainda que ele precisa alcançar. Nós estamos avançando como bons alunos, assim esperemos, né? Querido custódio, sempre presente aqui conosco, muito obrigado. Sejamos pacientes, meus amigos, como trouxe para nós aqui o nosso querido amigo. Fechando por aqui, então, o nosso trabalho de hoje, pessoal. Vimos aqui, então, esses nossos temas. O próximo tema é bem interessante, só para a gente poder fechar, vai falar